Hoje eu vou contar pra vocês famosos brasileiros que usaram a lei da atração e deu muito certo. E são eles, todos. Todos os famosos usam a lei da atração. Brincadeiras à parte, gente. De certo modo, é verdade, todos os famosos usam ou usaram a lei da atração. Se vocês verem meu último vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, todos os famosos que tiveram um desejo ardente, no caso, ter a fama, e depois tomaram a decisão de seguir isso, de fazer isso, tiveram coragem de realizar, foram atrás de realizar aquilo que eles queriam, usando ali os sinais que o universo deu, o caminho que foi mostrado pelo universo para eles chegarem naquilo, conseguiram. Então, isso é a lei da atração, né? Você ter um desejo, acreditar nele, decidir realizá-lo e ter a coragem de agir de forma inspirada para realizar aquilo. Mas eu vou trazer algo mais específico aqui para vocês, que alguns famosos fizeram para realizar aquilo que eles queriam. E eu quero começar com a Mariana Rios. A Mariana Rios, ela foi num podcast, o Podpah. Eu vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. E ela falou bastante coisa relacionada à lei da atração. Ela tem, inclusive, um livro que se chama Basta Sentir. O meu livro conta a minha história de vida. E dentro da minha história de vida, tem um método que chama Basta Sentir. Que nada mais é do que o que eu acredito. Que está relacionado à lei da atração. Tudo que a gente pensa... Eu uso isso muito. Todo mundo tem... A gente tem um poder muito grande e a gente não usa, sabe? Tem muita gente que não usa. Muita gente acha que isso é besteira. Eu fico muito triste, o poder tá só dentro da gente. E aí... Então, eu conto, dentro da minha história de vida, várias passagens onde a lei da atração, o meu pensamento, a força do sentir, fez sentido e o universo me deu mais do mesmo, né? Que o universo faz isso, ele te dá mais do mesmo. O que você pensa é o que você emana e é o que você vai ter de volta. Então, eu dou vários exemplos. E dentro disso tudo, também uma busca pela inteligência emocional, pela expansão de consciência, sabe? Cara, que legal, mano. Aí eu vou falando disso tudo. E o podcast dela foi bem rico, ela falou bastante coisa, mas assim, os pontos principais que eu quero trazer pra vocês aqui é, primeiro, que o seu desejo ele tem que estar muito claro pra você e que de preferência você não conte pra ninguém, que isso pode te atrapalhar, e que você não coloque um prazo, nem defina o caminho, porque o universo vai fazer isso por você. Não coloque um prazo, porque isso vai te causar ansiedade, pode piorar a sua vibração e você não vai atrair aquilo. E não colocar um caminho, porque às vezes o caminho que você quer definir não é o melhor caminho pra você. Outra coisa que ela fala é sobre colocar sempre o foco na solução. Ela é uma pessoa muito positiva e quando os amigos vêm falar algum problema que eles estão passando, ela sempre ajuda eles a pensar na solução. Outra coisa que ela fala que é muito legal é que o universo não entende o tempo. Como o universo não entende o tempo, então ela pode agir como se já fosse real aquilo. Então é o fake until you make it. Ela fingia que ela já tinha o papel na malhação, ela pegava e simulava o sentimento de estar recebendo a notícia de que ela foi aprovada na malhação. E uma coisa que ela falou que eu achei muito legal é que a maioria das pessoas, elas têm medo de desejar. Elas têm medo de desejar porque elas têm medo de se frustrar. A gente pode trabalhar isso, né? Desenvolvendo a nossa inteligência emocional, a gente tendo aquela compreensão por que a gente tem esse medo, o que a gente pode fazer para evitar isso. E tá tudo relacionado realmente a como a gente enxerga a vida. Então, resumindo, a Mariana Rios, ela usa a lei da atração, ela tem muito conhecimento sobre isso, escreveu um livro e ela conseguiu realizar muitas coisas que ela queria na vida, como se mudar para o Rio de Janeiro, conseguir um carro da marca Jaguar, o papel na malhação. Então, ela é um exemplo muito bom de famoso brasileiro, no caso, famosa brasileira, que realizou seus objetivos com a lei da atração. Segunda pessoa que eu quero trazer aqui para vocês é o Caio Castro. Caio Castro fez um podcast também pro canal Positivamente Podcast. Eu agradeço muito mais do que eu peço. E quanto mais eu agradeço, mais coisas me acontecem de bom, né? Uhum. E alguns pontos que ele trouxe nesse podcast relacionados com a lei da atração foi, primeiro, ele sentiu e acreditou que já era dele o papel que ele queria na malhação. E uma coisa que ele não falou, mas eu percebi pela fala dele, é que ele entende o conceito de eu interior. É uma mistura, né? Um pouco assim. Eu conversava com Deus, mas eu sabia que eu estava fazendo particularmente, em termos de partículas, o trabalho que tinha que ser feito. Eu conversava muito com ele, pedia consciência de coisas, porque eu sabia que eu ia ganhar aquilo. Ele soube ouvir o eu interior dele e pedir sabedoria para o eu interior dele para saber o que ele faria para conseguir o papel na malhação. E além disso, além dele visualizar cada etapa do processo dele, né, ele passando, ganhando, né, sentindo ali, ó, os papeizinhos brilhando, caindo nele quando ele
tivesse a resposta de que ele foi aprovado, ele também se sentiu muito bem durante todo o processo, se divertiu. E eu sempre falo isso pra vocês, que se você se sentir bem, pronto, já vai realizar, porque é a melhor vibração possível. Quando você está se sentindo muito bem, quando você está numa vibração boa, você acaba recebendo as coisas. Uma terceira pessoa que eu quero trazer pra vocês é a Bai Pamela. A Bai Pamela, inclusive, foi minha vizinha aqui por um tempo. Eu vou deixar uma foto aqui de quando ela tava no meu condomínio. Mas ela é, de fato, uma pessoa que usou a lei da atração muito bem. Ela confiou muito que ela ia fazer o canal no YouTube dela dar certo. E deu, né? Muito certo. Ela foi no podcast Pod Delas. E ela falou bastante sobre as coisas que ela fazia e as técnicas. E uma delas é a bolha, a meditação da bolha. Pesquisa no YouTube, Bolha dos Desejos, que tem um vídeo. Você entra no vídeo e nesse vídeo você vai fazendo a meditação e ela vai te ensinando como fazer. Ela fala. Nesse próprio vídeo. Eu deixo o vídeo ali rodando. Isso, fica num fone. cantinho, só você sozinha. Você tem que estar tranquila, de mente aberta. Bolha e aí ela vai falando, tipo, agora mentalize uma bolha, tal, com cor tal. Agora mentalize o que você quer colocar na sua bolha. Agora solte a bolha pro universo. E tudo que ela colocou nessa bolha se realizou em um ano. Então é uma técnica que ela usou que é legal, que é basicamente você visualizar com a emoção, né? E uma coisa que ela deixa bem claro, que eu gostei bastante, é que se você deseja algo, você não pode imaginar que, pronto, se realizou assim e você não precisa fazer nada. Não. O universo ele vai te mostrar as oportunidades. Então você tem que saber aproveitar essas oportunidades. Não pode ter medo de agir, né, naquilo que o universo mostrou que é a ação inspirada que você tem que fazer. Você mentalizando aquilo, o universo vai colocar na sua vida oportunidades para você alcançar aquilo. E você tem que saber aproveitar essas oportunidades. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha bolha, eu queria tudo aquilo, mas eu morava na comunidade, não tinha dinheiro. Então, o universo colocou o quê? A oportunidade de gravar com o Resende para eu realizar isso. Então, aí já pensou assim, por exemplo, porque eu morava em São Paulo, ele queria que eu fosse para Londrina, não conhecia ele. Se eu ficasse com medo, eu falava, não conheço esse menino, vou lá gravar com ele, vou sair de São Paulo para Londrina sozinha. E não fosse. É a lei da atração, né? Atração. Atrair a ação que você precisa fazer pra realizar seu desejo. Então a Bai Pamela, ela colocou ali na bolha dela, né? O quanto que ela queria estar ganhando, ela colocou que ela queria colocar silicone, que ela queria comprar um carro, que ela queria morar sozinha. Então tudo isso ela realizou, porque ela teve coragem de agir em relação àquilo que ela queria. E o universo deu essa força pra ela. A quarta pessoa que eu quero trazer pra vocês, infelizmente, é uma pessoa que não está mais entre nós, mas, bom, ela deve estar lá com os Abraham, né? Que é o Gugu. Então o Gugu, eu quis trazer ele pra esse vídeo porque ele foi uma pessoa que usou o método Silva. Ele não sabia, tá? Ninguém explicou pra ele que isso era o método Silva. Mas ele contou em uma entrevista em que ele costumava deixar um bloquinho de notas do lado da cama, porque enquanto ele dormia, ele costumava ter sonhos que geralmente traziam a solução dos problemas que ele estava tendo. No primeiro momento do dia, ele costumava ter ideias. Então ele usava aquele momento do início do dia que ele estava no estado alfa para ter ideias para os quadros dele. Então foi assim que ele criou quadros de grande sucesso para o programa dele. Se eu durmo pensando em resolver um problema, eu sonho com a solução. Aí eu sou obrigado a anotar, senão eu esqueço. Ou então, se eu penso assim, puxa, eu preciso de uma ideia para tal coisa, tal quadro, eu sonho, não é que sempre, não é automático assim. É só quando a inspiração vem. Eu sonho com a solução e sonho com a ideia e sou obrigado a anotar. E é fatal, tá certo. Se você não conhece o método Silva, eu vou deixar o card aqui em cima para você conhecer, que ele explica como você faz para chegar nesse estado alfa. E por último, não menos importante e muito conhecido, né, o caso da Jade Picon. Então a Jade Picon, ela é rica, ela já tem muita coisa, mas muita coisa que ela ainda não tinha, ela atraiu usando esse pensamento positivo, usando métodos. E o método que ela traz é o mapa dos sonhos, que é basicamente você escrever o seu nome, sua data de nascimento, as áreas da vida em que você quer realizar algum desejo e listar esses desejos como se já tivessem sido realizados, né? Então ela tem um vídeo no canal dela que explica sobre isso. Vou deixar um pedacinho aqui pra vocês assistirem. Então, sabendo da força da lei da atração, o mapa dos sonhos nada mais é do que uma carta aberta pro universo. Sabe quando você era pequenininho, você fazia cartinha pro Papai Noel com tudo que você queria de Natal? É isso, só que pro universo. Então você mentaliza as coisas que você deseja, que você realmente deseja e que você sabe que vão ser boas pra você, vão te fazer genuinamente bem, e escreve. Então era isso.
Esses são alguns dos famosos que usaram a lei da atração. Como eu disse, muitos famosos usam a lei da atração. E mesmo eles usando técnicas diferentes, o que todos fizeram em comum foi colocar muita intenção naquilo que eles estavam fazendo ao usar essas técnicas, acreditar, botar fé e escolheram agir em direção daquilo que eles desejavam, enfrentando medos como, por exemplo, o medo de errar, o medo do fracasso, o medo da rejeição e medos outros ali que a gente não consegue nem imaginar, mas que eles tiveram coragem de enfrentar. Então, se você quer usar alguma das técnicas que eles usaram, use aquela que você mais se identifica, aquela que você se sente bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like que aquece o nosso coração. Se você ainda não viu, recomendo fortemente que você assista esse vídeo do Método Silva. E se ninguém te disse isso ainda hoje, eu amo você. Um beijo e até o próximo vídeo.